A revolução da informação eliminará bolsões de improdutividade em qualquer lugar do mundo e em qualquer linha de trabalho. Diante desse cenário, as perguntas que devem ser respondidas são: o que as empresas devem fazer e o que os gestores devem fazer? Seja bem-vindo ao Liderança e Gestão Online, o canal que traz as principais tendências da literatura para o seu desenvolvimento profissional. Hoje você está prestes a conhecer as principais ideias do livro best-seller Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove, gastando poucos minutos de sua semana para isso. Mas antes, inscreva-se e ative as notificações do nosso canal. Vamos falar sobre o autor. O Andrew Grove teve uma trajetória profissional de muita dedicação. Ele migrou da Hungria para os Estados Unidos sem dominar o idioma local e, com muito trabalho e esforço, acabou se tornando um líder de referência no mundo das novas tecnologias. Ele entrou na Intel na década de 60 e, em 1987, assumiu o cargo de CEO. Andrew é um dos gestores mais admirados mundialmente. Em Gestão de Alta Performance, Andrew coloca as principais funções de um gestor e o passo a passo de como desempenhar cada uma delas. Apesar de ser um best-seller mais antigo, o livro é muito didático e valioso, principalmente para quem está iniciando no universo da gestão. Algumas das principais ideias trazidas no livro são: como é a abordagem de gestão voltada ao resultado, ter consciência de que o trabalho de uma empresa é coletivo e não individual, e também de que o segredo para sobreviver é aprender a agregar mais valor. Como esse livro é um guia prático bem extenso, nós selecionamos alguns capítulos para trazer os insights para vocês. Mas antes, nós queremos mostrar para vocês a capa desse livro. Aqui nós temos a versão em inglês, do ano de 1995, e a versão em português, que é a mais recente. Dentro do índice completo, os capítulos que selecionamos são 1 e 2, 4 e 5, 8, 14, 15 e 16. Então vamos começar. No capítulo 1, Noções Básicas de Produção, entregando um café da manhã, o autor utiliza um exemplo prático da produção de um café da manhã que possui 3 itens: café, torradas e ovos. Ele faz isso para ilustrar os princípios da produção. A primeira coisa que deve ser feita é especificar a etapa do fluxo que determinará o formato geral de uma operação, ou seja, definir a etapa limitante. Para isso, temos que descobrir qual dos componentes do café da manhã leva mais tempo para ser preparado. O objetivo é montar um fluxo de produção começando pela etapa mais longa e ir seguindo de trás para frente. A preparação de um café da manhã, ou o recrutamento de um recém-formado, ou até mesmo um treinamento de vendas são tarefas muito diferentes, mas todas têm um fluxo de atividades bem parecido para produzir um output específico. Uma regra que sempre devemos ter em mente é detectar e corrigir qualquer problema de um processo de produção na etapa de menor valor. Ou seja, aqui no exemplo do nosso café da manhã, é importante a gente detectar, por exemplo, se a gente tem um ovo estragado logo no momento em que o fornecedor entrega esse produto, e não já quando esse ovo está preparado e lá na mesa pronto para o seu consumidor. O capítulo 2, a gestão da fábrica de café da manhã, traz a ideia do trabalho com indicadores. Aqui, o autor dá continuidade ao exemplo da fábrica de café da manhã, mas logo traz o tema para a realidade do trabalho administrativo dentro das empresas. Ele diz que em nenhuma outra área os indicadores são tão importantes. Ele coloca alguns insights para a definição e o trabalho com os indicadores. A primeira regra que o autor coloca é que ter ao menos uma métrica é melhor do que não ter nenhuma. O segundo critério para definir um bom indicador é que o fator mensurado deve ser algo físico e contável. Ele também menciona como aumentar a produtividade dando 2 orientações. Uma é continuar fazendo o que está fazendo, só que mais rápido. Isso pode ser feito reorganizando a área de trabalho ou colocando maior empenho. A outra é mudar a natureza do trabalho realizado quando possível, ou seja, mudar o que é feito, não a velocidade com que é feito. Aqui no capítulo 4, Reuniões, uma ferramenta para o trabalho do gestor, o autor coloca que as 2 funções básicas de gestão produzem 2 tipos básicos de reuniões.
a reunião orientada ao processo e a reunião orientada à missão, que tem por objetivo resolver um problema específico. O autor coloca 3 tipos de reuniões orientadas ao processo: a reunião individual, ou que chamam de one-on-one, a reunião de equipe e a reunião de análise operacional. E ele explica cada uma delas passando por questões como: com qual frequência realizar uma reunião, quanto tempo deve durar essa reunião, onde ela deve ser realizada, quais assuntos devem ser abordados e qual é o papel do supervisor na reunião. Outro tema abordado pelo autor nesse capítulo é a avaliação operacional, como nós falamos. Ele diz que a avaliação deve incluir apresentações formais nas quais os gestores descrevem seu trabalho a outros gestores que não são seus superiores diretos e também a colegas de outras partes da empresa. Ele também explica detalhadamente sobre quem deve participar de uma avaliação operacional e como conduzi-la. Aqui no capítulo 5, Como tomar decisões, o autor diz que tomar decisões é uma parte importante e essencial do trabalho de todo gestor. A principal ideia do capítulo é que, basicamente, como as outras tarefas dos gestores, a tomada de decisão tem um output associado a ela, que é a própria decisão. Uma das tarefas mais importantes do gestor é responder com antecedência às 6 perguntas antes de tomar uma decisão. Qual decisão precisa ser tomada? Quando ela precisa ser tomada? Quem vai decidir? Quem precisará ser consultado antes da decisão? Quem aprovará ou vetará a decisão? E quem precisará saber da decisão quando tomada? O valor de seguir um método sistemático para tomar decisões vai muito além de acelerar o processo decisório. As pessoas investem muito trabalho e energia emocional para fazer uma escolha, e essa é uma tarefa muito importante para um gestor, como falamos ali no início do capítulo. Aqui no capítulo 8, Organizações híbridas, o autor diz que a maioria dos gestores de nível intermediário administra departamentos que fazem parte de uma organização maior. Embora a maioria das organizações seja mista, elas podem ter 2 formatos básicos. Um totalmente orientado à missão, que tem uma estrutura descentralizada, e um totalmente funcional, que é completamente centralizado. Geralmente, as empresas procuram um meio termo entre esses 2 extremos. Algumas vantagens de organizar uma maior parte da empresa em grupos funcionais são: primeiro, as economias de escala que podem ser obtidas. E segundo, a aplicação do conhecimento dos especialistas em toda a corporação, proporcionando assim uma enorme alavancagem ao conhecimento e ao trabalho desses profissionais. Para gestores de nível intermediário terem sucesso na tarefa de alta alavancagem, são necessárias 2 coisas. Primeiro, aceitar que é inevitável ter um formato organizacional híbrido e ajustar-se a ele. Em segundo lugar, é desenvolver e dominar a prática de gestão de uma organização híbrida. Esse é o chamado duplo reporte. E o autor dedica um capítulo exclusivo do livro para falar sobre o duplo reporte. Vale muito a pena conferir. Aqui no capítulo 14, Duas tarefas difíceis, o autor diz que os gestores também são responsáveis por outras 2 tarefas com grande carga emocional. Primeiro é entrevistar candidatos a uma vaga e, em segundo lugar, tentar convencer um bom funcionário a permanecer na empresa. Os principais objetivos de uma entrevista são selecionar um bom candidato, informá-lo sobre você e a empresa, determinar a existência de compatibilidade e convencê-lo a aceitar a oferta de emprego. O autor traz insights importantes sobre temas para abordar durante a entrevista e ainda disponibiliza uma lista de perguntas que podem ser feitas para o potencial candidato durante a entrevista. Além disso, o autor cita aquele clássico momento em que o gestor está a caminho de uma reunião importante e seu subordinado o aborda e murmura baixinho: "Você tem um minutinho?" E então ele anuncia que decidiu sair da empresa. O autor diz que a primeira reação do gestor ao anúncio é absolutamente crucial e ele deve largar tudo o que estiver fazendo e conversar com o subordinado. Ele não deve tentar argumentar e nem se justificar. Depois que o subordinado disser tudo o que precisa, o gestor deve pedir o tempo que achar necessário para poder se preparar para uma próxima rodada de conversa.
Como o gestor tem um grande problema em mãos nesse caso, ele deve pedir ajuda e orientação ao seu supervisor. Essa não é uma situação fácil, nem para o subordinado e nem para o empregador. Mas o gestor deve dar o melhor de si pelo bem da empresa, principalmente se esse subordinado possuir atributos valiosos e importantes para ela. Aqui no capítulo 15, a remuneração como feedback aplicável à tarefa, o autor diz que o trabalho do gestor é obter um bom desempenho de seus subordinados. É preciso distribuir, alocar e usar o dinheiro como uma forma de fornecer um feedback aplicável à tarefa. Para tanto, a remuneração deve ser claramente vinculada ao desempenho. Uma parte da remuneração de um gestor de nível intermediário pode ser baseada em seu desempenho, o que Andrew chama de bônus por desempenho. Para criar um bom esquema de bônus, precisamos lidar com uma variedade de questões. E falando sobre salário, aqui o autor mostra duas maneiras de defini-lo. Uma é pela experiência do funcionário, ou seja, o salário aumenta conforme o tempo que o funcionário passa em determinado cargo. Outra é pelo mérito do funcionário. Nessa abordagem, o salário independe do tempo que o funcionário passa no cargo. Lembrando sempre que, para ambos os modelos, sempre deve existir um valor máximo estipulado. A maioria das empresas opta por um esquema entre esses dois extremos, que formam o esquema híbrido. Dos três esquemas, o baseado apenas na experiência é o mais fácil de administrar. Os gestores devem ser responsáveis e dar aos subordinados avaliações de desempenho francas e uma remuneração criteriosa, com base no mérito. Se fizerem isso, o resultado será a valorização do desempenho por todos os membros da organização. No último capítulo, Andrew aborda a importância de treinamentos internos. Ele diz que funcionários mal treinados, mesmo com as melhores intenções, podem trazer grandes problemas para a empresa. Na opinião dele, o output de um gestor é o output de sua organização. Desse modo, a produtividade de um gestor depende de sua capacidade de levar a sua equipe a aumentar o output. O treinamento é uma das atividades de maior alavancagem que um gestor pode realizar, e o responsável por conduzir o treinamento deve ser ele mesmo. O autor menciona alguns passos que o gestor pode dar para desenvolver e conduzir um treinamento. Elaborar uma lista de coisas nas quais ele acha que seus subordinados ou membros de seu departamento devem ser treinados, incluindo hard e soft skills. Definir um cronograma e comprometer-se com os prazos. Preparar a segunda aula apenas depois de dar a primeira aula. E aplicar um formulário de avaliação da aula junto aos participantes após o término da sessão. Por fim, Andrew nos lembra que, em casos de treinamentos, não é possível agradar a todos sempre, e que o seu material deve ser aprimorado a cada aula. O livro A Gestão de Alta Performance tem 272 páginas e se você quer aprofundar nos conhecimentos trazidos por Andrew, o que vale super a pena, nós deixamos para você na descrição desse vídeo o link de onde encontrar o livro. E se você gostou desse vídeo, você pode dar um like nele e compartilhar com seus colegas de trabalho também. E lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para assistir novos vídeos sobre best-sellers. Nos encontramos no próximo vídeo.